A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz. Lido por Sónia Pedro. Capítulo 12. 4 anos passaram ligeiros e leves sobre a velha torre como voos de ave. Na doce tarde dos fins de setembro, Gracinha, que chegara na véspera de Oliveira, acompanhada pelo bom padre Soeiro, descansava na varanda da sala de jantar, estendida sobre o canapé de palhinha, ainda com um grande avental branco, tapando o vestido até ao pescoço. Um velho avental do vento. Todo o dia, de avental, através do casarão, ajudada pela Rosa e pela filha da Crispola, se esfalfara arrumando e limpando com tanto gosto e fervor no trabalho que ela mesma sacudira o pó a todos os livros da livraria, o seu sossegado pó de 4 anos. O Barrolo também se ocupara, dando sentenças nas obras da cavalariça, que a valente égua da briga da Grainha em breve partilharia com uma égua inglesa de meio sangue, comprada em Londres. Também padre Soeiro remexera pelo arquivo celosamente com um espanejador. E até o Pereira da Riosa, o bom rendeiro, apressava desde madrugada 2 moços na final limpeza da horta, agora muito cuidada, já com molual, já com morangal, e 2 novas ruas, ambas bordadas de roseiras e recobertas de latada que a parra densa já recobria. Com efeito, a torre, entre a alvoroçada alegria de todos, enfeitava a sua velhice, porque no domingo, depois dos seus 4 anos de África, Gonçalo regressava à torre, e Gracinha, estendida no canapé, com o seu velho avental branco, sorrindo pensativamente para a quinta silenciosa, para o céu todo corado sobre o Valverde, recordava esses 4 anos, desde a manhã em que abraçara Gonçalo, sufocada e a tremer no beliche do Portugal. 4 anos, assim passados, e nada mudara no mundo, no seu curto mundo, dentre os cunhais e a torre, e a vida rolara, e tão sem história como rola um rio lento numa solidão. Gonçalo na África, na vaga África, mandando raras cartas, mas alegres, e com um entusiasmo de fundador de império. Ela nos cunhais, e o seu Barrolo num tão quieto e costumado viver, que eram quase de agitação os jantares em que reuniam os Mendonças, os Marges, o Coronel do Sete, outros amigos, e à noite, na sala, se abriam 2 mesas de pano verde para o Voltarete e para o Boston. E neste manso correr de vida se desfizera mansamente, quase insensivelmente, a sombria tormenta do seu coração. Nem ela agora compreendia como um sentimento que, através das suas ansiedades, ela justificava quase secretamente, santificada por o saber único e o desejar eterno, assim se assumira insensivelmente, sem dilacerações, deixara apenas um leve arrependimento, alguma esfumada saudade, também estranheza e confusão, restos de tanto que herdera, formando uma cinza fina. A sucessão das coisas rolara como o vento às luvadas num campo, e ela rolara, levada com a inércia de uma folha seca. Logo depois do derradeiro Natal passado com Gonçalo, André, que ainda os acompanhara à missa do Galo e consoara nos cunhais, voltou para Lisboa, para essa reforma de que se lastimava. No silêncio que entre ambos então se alargou, corria já uma frialdade de abandono.
E quando André recolheu a Oliveira ao seu governo civil, partia ela para Amarante, onde a Santa Mãe do Barrolo adoecera com uma vagarosa doença de anemia e velhice, que em maio a levou para o Senhor. Em julho fora comovida em barco de Gonçalo para a África, e no tombadilho do paquete, entre o barulho e as bagagens, um encontro com André, que chegara de Oliveira dias antes, e contou muito alegremente do casamento da Mariquinha Marges. Todo esse verão, como o Barrolo decidira fazer obras consideráveis no velho palacete do Largo de El Rei, o passaram na quinta da Mortosa, que ela escolhera por causa da linda mata dos altos muros de convento. A essa solidão atribuiu logo o Barrolo a sua melancolia, a sua magreza, aquele cansado cismar a que se abandonava pelos bancos musgosos da mata, como um romance esquecido no regaço. Para que ela se distraísse, se fortificasse com banhos no mar, alugou em setembro na costa o vistoso chalé do Comendador Barros. Ela não tomou banhos, nem aparecia na praia, à fresca ou hora das barracas, entre as senhoras sentadas em cadeirinhas baixas. E, só à tarde, passeava pelo comprido areal, rente à vaga, acompanhada por 2 enormes galgos que lhe dera Manuel Duarte. Uma manhã, ao almoço, ao abrir as novidades, Barrolo pulou com um berro, um espanto. Era a queda inesperada do mistério do São Fulgêncio. André Cavaleiro apresentava logo a sua demissão pelo telégrafo. E ainda pelas novidades, souberam na costa que Sua Excelência partira para uma longa e pitoresca viagem, a viagem a Constantinopla, à Ásia Menor, que ele anunciara ao jantar nos Cunhais. Ela abrira um atlas. Com um dedo lento caminhou desde Oliveira até à Síria, por sobre fronteiras e montes. Já André lhe parecia desvanecido nesses horizontes mais luminosos. Fechou o atlas, pensando simplesmente: como a gente muda. Em novembro voltaram a Oliveira, num sábado de chuva, e ela na carruagem sentia toda a melancolia e a frialdade do céu penetrar no seu coração. Mas, no domingo, acordou com um lindo sol nas vidraças. Para a missa das 11, na Sé, ela estreou um chapéu novo. Depois, no caminho para a casa da tia Arminda, levantou os olhos para o casarão do governo civil. Agora habitava lá outro governador civil, o Sr. Santos Maldonado, um moço louro que tocava piano. Na outra primavera, Barrolo, agora escravizado pela paixão de obras, imaginou demolir o mirante para construir outra estufa, mais vasta, com um repuxo entre palmeiras, que formaria um jardim de inverno catita. Os trabalhadores começaram por esvaziar o mirante da velha mobília que o guarnecia desde o tempo do tio Melchior. O imenso divã jaceu 2 dias no jardim, encalhado contra uma sebe de bucho, e o Barrolo, impaciente com aquele desusado traste de molas quebradas, nem o consentiu nas arrecadações do sótão. Mandou que o queimassem com outras cadeiras partidas numa fogueira de festa na noite dos anos de Gracinha. Ela andou em torno da fogueira. O estofo poído flamejou. Depois um mogno pesado mais lentamente, com um leve fumo, até que uma brasa ficou latejando e a brasa escureceu em cinza. Logo nessa semana, as lousadas, mais agudas, mais escuras, invadiram o matar dos Cunhais,
e apenas espetadas no sofá, logo lhe contaram com um riso feroz nos olhinhos furantes do grande escândalo. O cavaleiro, em Lisboa, sem rebuço, com a mulher do conde de São Romão, um fazendeiro de Cabo Verde. Nessa noite, ela escreveu a Gonçalo uma carta muito longa que começava: por cá estamos todos bem, neste ramerrão costumado. E, com efeito, a vida recomeçara no seu ramerrão simples, contínua e sem história, como corre um rio claro numa solidão. À porta envidraçada da varanda, o filho da Crispola espreitou. O filho da Crispola, que ficara sempre na torre como andarilho, mas crescera muito para fora da sua antiga jaqueta de botões amarelos, usava agora jaquetões velhos do senhor doutor e já repuxava o buço. É que está lá embaixo o senhor António Villa-Lobos com o senhor Gouveia e outro senhor, o Videirinha, que perguntam se podem falar à senhora. O senhor Villa-Lobos, sim, que subam, que entrem para aqui, para a varanda. Ao atravessar a sala, onde dois esteireiros de oliveira pregavam uma esteira nova, o vozeirão do Titó já ribombava, notando os preparativos da festa. E quando entrou na varanda, a sua face mais barbuda, mais requeimada, rebrilhava com a alegria de encontrar, enfim, a torre despertando daquela modorra em que tudo dentro parecia tristemente apagado, até o lume das caçarolas. Peço desculpa da evasão, prima Graça, mas passámos de volta de um passeio dos Bravais. Soubemos que a prima te viera com o barrolo. Oh, gosto imenso, prima António. Eu é que peço desculpa desta figura assim despenteada de grande avental. Mas todo o dia em arranjos a preparar a casa. E o senhor Gouveia, como tem passado? Não o vejo desde a Páscoa. O administrador, que não mudara nesses 4 anos, escuro, seco, como feito de madeira, sempre esticado na sobrecasaca preta, apenas com o bigode mais amarelado do cigarro, agradeceu à senhora Dona Graça. E passara menos mal desde a Páscoa, a não ser a desavergonhada da garganta. E então, o nosso grande homem, quando chega? Quando chega? No domingo estamos todos em alvoroço. Então não se senta, senhor Videira. Olhe, puxa aquela cadeira de vime. A varanda por ora não está arranjada. Videirinha, logo depois da eleição, recebera de Gonçalo o lugar prometido, fácil e com vagares, para não esquecer o violão. Era amanuense na administração do Conselho de Vila Clara, mas convivia ainda na intimidade do seu chefe, que o utilizava para todos os serviços, mesmo de enfermeiro, e o mandava sempre com uma autoridade seca, mesmo se ando ambos no gago. Timidamente arrastou a cadeira de vime que colocou com respeito atrás da cadeira do seu chefe, e depois de tirar as luvas pretas, que agora sempre trazia para realçar a sua posição, lembrou que o comboio chegava ao apiadeiro de Craquede às 10h40, não trazendo atraso. Mas talvez o senhor doutor apiasse em Corim por causa das bagagens. Duvido, murmurou Gracinha. Em todo o caso, o José está com intenção de partir de madrugada para o encontrar na bifurcação em Lamelo. Nós não, acudiu o Titó, que se sentara familiarmente no rebordo da varanda. Cá o nosso rancho vai simplesmente a Craquede. Já é a terra da família e sítio mais sossegado para o Vigório. Mas então esse homem não se demorou em Lisboa, prima Graça? Desde domingo, primo António. Chegou no domingo de Paris
pelo Sud Express e teve uma chegada brilhante. Oh, muito brilhante! Ontem recebi eu uma carta da Maria Mendonça, uma grande carta em que conta... O quê? A prima Maria Mendonça está em Lisboa? Sim, desde os fins de agosto, numa visita à dona Ana Lucena. Vivamente, João Gouveia puxou a cadeira numa curiosidade que de certo remoera. É verdade, senhora Dona Graça. Então parece que a dona Ana Lucena comprou uma casa em Lisboa. Anda em arranjos de mobília? Vossa Excelência ouviu, senhora Dona Graça? Não, Gracinha não sabia. Mas era natural, agora que tanto se demorava em Lisboa, pouco se aproveitava da feitosa, tão linda quinta. Então, casa! Exclamou Gouveia com imensa convicção. Se anda em arranjos de mobília, então casa. É natural, quer posição. Depois já lá vão 4 anos de viuvez. E Gracinha sorriu, mas o Titó, que coçava lentamente a barba, voltou à carta da prima Maria Mendonça contando a chegada. Sim, acudiu Gracinha. Conta, esteve na estação no Rocio. Parece que o Gonçalo, ótimo, mais forte. Olhe, primo António, leia a carta, leia alto, não tem segredos. É toda sobre o Gonçalo. Tirara do bolso um pesado envelope com sinete de armas no lacre. Mas a prima Maria escrevia sempre depressa, numa letra atabalhoada com as linhas cruzadas. Talvez o primo António não compreendesse. E, com efeito, diante das 4 folhas de papel eriçadas de negras linhas, parecendo uma sebe espinhosa, o Titó recuou aterrado. Mas o João Gouveia imediatamente se ofereceu com a sua perícia em decifrar ofícios de regedores, não havendo segredos. Não, não há segredos, afiançou Gracinha rindo. É unicamente sobre o Gonçalo, como num jornal. O administrador folheou a imensa carta, passou os dedos sobre o bigode com uma certa solenidade. Minha querida Graça, a costureira do Silva diz que o vestido... Não, acudiu Gracinha, é na outra página, no alto. Volta a página. Mas o administrador gracejou ruidosamente. Oh, está claro, carta de senhora, logo os trapos, e a senhora Dona Graça a assegurar que era toda sobre Gonçalo, pois já veriam se pelo meio se não falava ainda em vestidos. Ah, estas senhoras com os trapos! Depois recomeçou na outra página com lentidão e gravidade. Deves agora estar ansiosa por saber da grande chegada do primo Gonçalo. Foi realmente brilhante e parecia uma recepção de pessoa real. Éramos mais de 30 amigos. Está claro, apareceu toda a roda da nossa parentela, e se rebentasse de repente nessa manhã uma revolução, os republicanos apanhavam ali na junta, na estação do Rocio, toda a flor da nobreza de Portugal, da velha, da boa. De senhoras era a prima Chelas, a tia Louredo, as 2 esposentes, com o tio esposente, que apesar do reumatismo e da vindima, veio expressamente da Quinta de Torres. E eu, homens todos. E como estava o conde de Arega, que é secretário del rei, e o primo Olhalvo, que é o seu mordomo-mor, e o ministro da Marinha, e o ministro das Obras Públicas, ambos condiscípulos e íntimos de Gonçalo. As pessoas na estação deviam imaginar que chegava el rei. O Sud Express trouxe 40 minutos de demora, de modo que parecia um salão com toda aquela gente de sociedade muito alegre e o primo Arega sempre tão amável e engraçado e fazendo já convites para um jantar que depois deu ao primo Gonçalo. Lá fui a esse jantar
com o meu vestido verde novo, que ficou bem. Gouveia gritou triunfando. Hein? Que disse eu? Cá está. Vestido verde. Lê para diante, homem, bramou o Titó. E o administrador, realmente interessado, recomeçou com entono. Com o meu vestido verde novo, exceto a saia, um pouco pesadota. Creio que fui eu a primeira que avistou o primo Gonçalo na plataforma do Sul Express. Não imaginas como vem? Ótimo! Até mais bonito e, sobretudo, mais homem. A África nem de leve lhe tostou a pele. Sempre a mesma brancura. E de uma elegância, de um apuro. Prova de como se adianta a civilização da África. Dizia o Primarega que é este estilo novo de tangas em macheque. Como imaginas, muito abraço, muita beijoca. A tia Loredo choramingou. Já esquecia. Estava também o Visconde de Rio Manso com a filha, a Rosinha, muito linda ela, com um vestido do Redfern. Fez sensação. Todos lhe perguntavam quem era e o Conde de Arega, está claro, logo com apetite de ser apresentado. O Rio Manso também choramingou ao abraçar o primo Gonçalo. E ali viemos todos, em nobre séquito, pela estação fora, entre o pasmo dos povos. Mas, imediatamente uma cena. De repente, no meio de toda aquela nata de brasões, o primo Gonçalo rompe e cai nos braços do homenzinho de boné agaloado que recebia à porta os bilhetes. Sempre o mesmo Gonçalo. Parece que o conheceu ao chegar a Lourenço Marques, onde o homem tratava de se estabelecer como fotógrafo. Mas já esqueci o melhor. O Bento. Não imaginas o Bento? Magnífico! Deixou crescer um bocado de Suíça. A um modelo, vestido em Londres, de grande casaco de viagem de pano claro, até aos pés, luvas amareladas, gravidade imensa. Gostou de me ver na estação. Perguntou logo com um olho úmido pela senhora Dona Graça e pela Rosa. À noite, o José e eu jantámos em família com o primo Gonçalo no Bragança para conversar da torre e dos cunhais. Ele contou muitas coisas interessantes de África. Traz notas para um livro e parece que o prazo prospera. Nestes poucos anos plantou 2.000 coqueiros. Tem também muito cacau, muita borracha. Galinhas são aos milhares. É verdade que uma galinha gorda em macheque vale um pataco. Que inveja! Aqui em Lisboa custa 6 tostões só com ossos, porque tendo também alguma carne no peito, salta para cá 10 tostões e agradece. No prazo já se construiu uma grande casa próximo do rio, com 20 janelas e pintada de azul. E o primo Gonçalo declara que já não vende o prazo nem por 80 contos. Para felicidade completa, até achou um excelente administrador. Eu, todavia, duvido que ele volte para a África. Tenho agora cá a minha linda ideia sobre o futuro do primo Gonçalo. Talvez te rias, e não adivinhas. Com efeito, eu mesma só nessa noite em que jantámos no Bragança, recebi de repente a inspiração. O Rio Manso está também no Bragança. Quando descíamos para o jantar, para um gabinete, encontramos no corredor o velho com a pequena. O homem tornou logo a abraçar Gonçalo com uma ternura de pai, e a Rosinha tão vermelha se fez que até Gonçalo, apesar de excitado e distraído, notou e corou de leve. Parece que já há entre eles um conhecimento antigo por causa de um cesto de rosas e que desde anos o destino os anda sorrateiramente chegando. Ela é realmente uma beleza. E tão simpática, tão bem educada. Diferença de idade, apenas 11 anos. E o dote tremendo,
falam em 500 contos. Há apenas a questão de sangue. E o dela, coitadinha. Enfim, como se diz em heráldica, o rei faz a pastora rainha. E os Ramires não só vêm dos reis, mas os reis vêm dos Ramires. E agora passando ao assunto menos interessante. Discretamente, João Gouveia dobrou a carta que entregou a Gracinha, levando a senhora Dona Maria Mendonça como um repórter precioso, depois com um cumprimento. E minha senhora, se as previsões dela se realizam... Mas não, Gracinha não acreditava. Ora, imaginações da Maria Mendonça. O primo António bem a conhece, sabe como ela é casamenteira. Pois até a mim me quis casar, rebombou o Titó, saltando do rebordo da varanda. Imagina, prima, até a mim, com a viúva Pinho, da loja de panos. Credo! Mas o Gouveia insistia com superioridade, um sentimento verdadeiro da vida positiva. Olhe, senhora Dona Graça, acredite, Vossa Excelência sempre era melhor arranjo para o Gonçalo que a África. Eu não acredito nesses prazos. Nem na África. Tenho horror à África. Só serve para nos dar desgostos. Boa para vender, minha senhora. A África é como essas quintarolas, meio a monte, que a gente herda de uma tia velha, numa terra muito bruta, muito distante, onde não se conhece ninguém, onde não se encontra sequer um estanco, só habitada por cabreiros e com sezões todo o ano. Boa para vender. Gracinha enrolava lentamente nos dedos a fita do avental. Que é vender o que tanto custou a ganhar, com tantos trabalhos no mar, tanta perda de vida e fazenda? O administrador protestou logo com calor, já enristado para a controvérsia. Quais trabalhos, minha senhora? Era desembarcar ali na areia, plantar umas cruzes de pau, atirar uns safanões aos pretos. Essas glórias de África são balelas. Está claro, Vossa Excelência fala como fidalga, neta de fidalgos, mas eu, como economista, e digo mais. O seu dedo agudo ameaçava argumentos agudos. Titó acudiu, salvo Gracinha. Ó Gouveia, não estamos a tirar o tempo à prima Graça, que anda nos seus arranjos. Essas questões de África são para depois, com o Gonçalo, à sobremesa. E então, minha querida prima, até domingo, em Craqueda, lá como parece o rancho todo. E quem atira os foguetes sou eu. Mas Gouveia, cofiando o coco com a manga, ainda esperava converter a senhora Dona Graça às ideias sãs sobre política colonial. Era vender, minha senhora, era vender. Ela sorria, já consentia, tomando a mão do Videirinha, que hesitava com os dedos espetados. E então, senhor Videira, tem agora algumas quadras novas para o fado? Corando, Videirinha balbuciou que arranjara uma coisita, também no fado, para a volta do senhor doutor. Gracinha prometeu decorar para cantar ao piano. Muito agradecida, Vossa Excelência, criado de Vossa Excelência. Então até domingo, primo António. Está uma tarde linda. Até domingo em Craquede, prima. Mas à porta envidraçada, João Gouveia parou mais teso, bateu na testa. Já me esquecia. Desculpe, Vossa Excelência. Recebi uma carta do André Cavaleiro, da Figueira da Foz. Manda muitas saudades ao Barrolo e quer saber se o Barrolo lhe poderia ceder daquele vinho verde de Vitainhos. É também para um africanista, para o Conde de São Romão. Parece que a senhora Condessa se pela por vinho verde. E os três amigos, em fila, atravessaram a sala de jantar, onde o vozeirão do Titó ainda ribombou, levando a esteira nova de cores. No corredor, Videirinha espreitou para a livraria.
notou o molho de penas de pato espetado no velho tinteiro de latão que esperava, rebrilhando solitariamente, sobre a mesa nua sem papéis nem livros. Depois a Rosa apareceu à porta do quarto de Gonçalo, ajoujada de roupa, com um riso em cada ruga da sua face redonda e cor de tijolo que o farto lenço de cambraia, muito branco, circundava como um nimbo. O Titó afagou carinhosamente o ombro da boa cozinheira. Então, tia Rosa, agora começam essas grandes petisqueiras, hein? Louvado seja Deus, senhor Dom António, que imaginei que não tornava a ver o meu rico senhor. Também já tinha decidido, se me enterrassem o corpo aqui em Santeireneia, antes de eu ver o menino, Alma com certeza ia à África para lhe fazer uma visita. Os seus miúdos olhos piscaram, lagrimejando de gosto, e seguiu pelo corredor, tesa e decidida, com a sua trouxa que rescendia a maçaca moesa. O Gouveia murmurara com uma careta. Safa! E os três amigos desceram ao pátio, onde, por curiosidade do Titó, visitaram as obras da cavalariça. Veja você! Exclamou ele para o Gouveia, que acendeu o charuto. Você a negar mobílias, obras, égua inglesa, tudo já dinheiro de África. O administrador encolheu os ombros. Veremos depois como ele traz o fígado. Diante do portão, o Titó ainda parou a colher, na roseira costumada, uma rosinha para florir o jaquetão de veludilho. E justamente entrava o padre Soeiro, recolhendo de uma volta pelos bravais, com o seu grande guarda-sol de paninho e o seu breviário. Todos o acolheram com carinho, o santo e douto velho, tão raro agora na torre. E então no domingo cá temos o nosso homem, padre Soeiro. O capelão achatou sobre o peito a mão gorda com reverência, com gratidão. Deus ainda me quis conceder, na minha velhice, mais esse grande favor, pois mal o esperava. Terras tão ásperas e ele tão delicado. E para conversar de Gonçalo, da espera em Craquede, acompanhou aqueles senhores até à ponte da Portela. João Gouveia manquejava, aperreado por umas infames botas novas que nessa manhã estariara, e descansaram um momento no belo banco de pedra que o pai de Gonçalo mandara colocar quando governador civil de Oliveira. Era esse o doce sítio de onde se avistava Vila Clara, tão asseada, sempre tão branca, àquela hora toda rosada, desde o vasto convento de Santa Teresa até ao muro novo de cemitério no alto, com os seus finos ciprestes. Para além dos outeiros de Valverde, longe, sobre a costa, o sol descia vermelho como um metal candente que arrefece entre nuvens vermelhas, acendendo ainda em ouro coruscante as janelas da vila. Ao fundo do vale, uma claridade nimbava as altas ruínas de Santa Maria de Craquede, entre o seu denso arvoredo. Sob o arco, o rio cheio corria sem um rumor, já dormente na sombra dos chopos finos, onde ainda pássaros cantavam. E na volta da estrada, por cima dos álamos que escondiam o casarão, a velha torre mais velha que a vila e que as ruínas do mosteiro, e que todos os casais espalhados, erguia o seu esguio miradouro, envolto no voo escuro dos morcegos, espreitando silenciosamente a planície e o sol sobre o mar, como em cada tarde desses 1000 anos, desde o conde Ordonho Mendes. Um pequeno, com uma alta aguilhada, passou, recolhendo 2 vacas lentas. Do lado da vila, o padre José Vicente da Finta trotou na sua égua branca, saudou o senhor administrador, o amigo Soeiro, abençoando também a chegada do fidalgo,
para quem já preparara uma bela cesta da sua uva moscatel. 3 caçadores com uma matilha de coalheiros atravessaram a estrada, descendo pelo portelo à calha que contorna o casal do Miranda. Um silêncio ainda claro, de imenso repouso, tão doce como se descesse do céu, cobria a largueza povoada dos campos, onde não se movia uma folha, na macia transparência do ar de setembro. Os fumos das lareiras acesas já se escapavam, lentos e leves, de entre a telha rala. Na loja do João Ferreiro, adiante da portela, o clarão da forja avivou mais vermelho. Um bum, bum de tambor bateu festivamente para o lado dos bravais. Cresceu apressado, marchando. Nalgum cabeço, depois lentamente se afastou, esmoreceu, logo sumido em arvoredos ou no vale mais fundo. João Gouveia, que se recostara no canto do largo assento de pedra, com o seu coco sobre os joelhos, acenou para o lado dos bravais. Estou a relembrar aquela passagem do romance do Gonçalo, quando os Ramires se prepararam para socorrer as infantas. Andam a reunir a mesnada. É assim, a estas horas da tarde, com tambores e por sítios. Na frescura do vale, não. Pelo vale de Craquede, não, também não. Esperem vocês que eu tenho boa memória. E por todo o fresco vale até Santa Maria de Craquede, os atambores moriscos abafados no arvoredo, tararã, tararã, ou mais vivos nos secos, ratatã, ratatã, convocavam a mesnada dos Ramires na doçura da tarde. É lindo! Por sobre as costas do Titó, que debruçado riscava pensativamente com o seu bergalão a poeira da estrada, Videirinha adiantou para o seu chefe a face estendida com um sorriso de finura. Ó senhor administrador, olhe que talvez seja ainda mais bonito quando os Ramires largam a perseguir o bastardo. Cá para mim tem mais poesia, quando o velho faz aquela jura com a espada e depois lá na torre, muito devagar, começa a tocar afinados, é de apetite. À porta do assento, encolhido contra o Titó para que o senhor administrador se alastrasse confortavelmente, o padre Soeiro, com as mãos no cabo do seu guarda-sol, concordou. Com certeza, são lances interessantes. Com certeza, naquela novela há imaginação rica, muito rica. E, a saber, há verdade. O Titó, que depois de Simão de Nântua, em pequeno, não abrira mais as folhas de um livro e não lera a torre de Dom Ramires, murmurou, com um risco mais largo na poeira. Extraordinário, aquele Gonçalo. Videirinha não findara o seu elevado sorriso. Tem muito talento. O senhor doutor tem muito talento. Tem muita raça, exclamou o Titó, levantando a cabeça. E é o que o salva dos defeitos. Eu sou amigo de Gonçalo e dos firmes, mas não o escondo nem a ele, sobretudo a ele. Muito leviano, muito incoerente, mas tem a raça que o salva. E a bondade, senhor António Villa-Lobos, atalhou docemente Padre Soeiro. A bondade, sobretudo, como a do senhor Gonçalo, também salva. Olhe, às vezes há um homem muito sério, muito puro, muito austero, um catão que nunca cumpriu senão o dever e a lei. E todavia ninguém gosta dele, nem o procura. Porquê? Porque nunca deu, nunca perdoou, nunca acarinhou, nunca serviu. E ao lado outro leviano descuidado que tem defeitos,
que tem culpas, que esqueceu mesmo o dever, que ofendeu mesmo a lei. Mas quê? É amorável, generoso, delicado, serviçal, sempre com uma palavra doce, sempre com um rasgo carinhoso. E por isso todos o amam, e não sei mesmo, Deus me perdoe, se Deus também o não prefere. A curta mão que acenara para o céu recaiu sobre o cabo do osso do guarda-sol. Depois, e corado com a temeridade de pensamento tão espiritual, acudiu cautelosamente. Que esta não é propriamente doutrina da Igreja, mas anda nas almas, anda já em muitas almas. Então João Gouveia abandonou o recosto do banco de pedra e teso na estrada, com o coco à banda, reabotoando a sobrecasaca como sempre que estabelecia um resumo. Pois eu tenho estudado muito o nosso amigo Gonçalo Mendes. E sabem vocês, sabe o Sr. Padre Soeiro quem ele me lembra? Quem? Talvez se riam, mas eu sustento a semelhança. Aquele todo de Gonçalo, a fraqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade que notou o Sr. Padre Soeiro, os fogachos e entusiasmos que acabam logo em fumo e juntamente muita persistência, muito aferro quando se filam à sua ideia. A generosidade, o desleixo, a constante atrapalhada nos negócios e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos quase pueris, não é verdade? A imaginação que o leva sempre a exagerar até à mentira e ao mesmo tempo o espírito prático sempre atento à realidade útil, a viveza, a facilidade em compreender, em apanhar, a esperança constante em algum milagre, no velho milagre de Eurique que sanará todas as dificuldades, o gosto de se rebicar, de luzir e uma simplicidade tão grande que dá na rua o braço a um mendigo, um fundo de melancolia apesar de tão palrador, tão sociável, a desconfiança terrível de si mesmo que o acobarda, o encolhe, até que um dia se decide e aparece um herói que tudo arrasa. Até aquela antiguidade de raça aqui pegada à sua velha torre, há 1000 anos, até agora aquele arranque para a África, assim todo completo, com o bem, com o mal. Sabem vocês quem ele me lembra? Quem? Os 3 amigos retomaram o caminho de Vila Clara. No céu branco, uma estrelinha tremuluzia sobre Santa Maria de Caraquete. E Padre Soeiro, com o seu guarda-sol sobre o braço, recolheu à torre vagarosamente, no silêncio e a doçura da tarde, rezando as suas Ave-Marias e pedindo a paz de Deus para Gonçalo, para todos os homens, para campos e casais adormecidos, e para a terra formosa de Portugal, tão cheia de graça, amorável, que sempre bendita fosse entre as terras.